bochechas, com drinks até no inferno, para um corpo que só queria mais. Mas sinto que morri ontem, mas vou nascer amanhã. Nesse buraco você me jogou, você quase me enterrou. Ficar perdido, depois se encontrar, o jogo vai virar. E a gente começa o ponto de vista de hoje em ritmo de rock. Você acabou de ouvir um trecho do clipe da canção A Cidade Parou, junto com o Meu Coração, da banda Carbônica. E o nosso entrevistado de hoje é o guitarrista e vocalista dessa banda, ninguém mais do que o Will Carbônica. Ele também é produtor e idealizador do Projeto Clã. Seja muito bem-vindo, Will. Olá, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui. Legal, o bom dia, boa tarde, boa noite serve aí para todo mundo, para todas as situações. Bom, a gente acabou de assistir o trechinho desse clipe, dessa música que faz parte do álbum, segundo álbum da banda Carbônica, Apartamento 41. Agora, me conta um pouquinho, né? Porque a cidade parou, o mundo parou, mas a banda Carbônica continuou produzindo, né? E a gente vê referências ao coronavírus, né? Ao isolamento social nesse clipe. Qual foi o impacto da pandemia no trabalho da banda? Foi total, né? Assim, os artistas são os primeiros a parar e provavelmente seremos os últimos a voltar. Ainda para os artistas que são da correria independente, ainda é mais complicado. A pandemia pegou a gente no meio de uma turnê. A gente tinha feito um show no Sesc Guarulhos em janeiro de 2020. Estou até perdido nas datas dos anos. Mas a gente tinha feito um grande show em janeiro e aí a gente saiu em turnê pelo interior de São Paulo. E aí, quando chegou em março, né, que começou a fechar tudo, pegou no meio do caminho a gente, né? A gente estava em Franca, talvez. E aí a gente voltou para casa, aí aquele tempo de tentar entender o que estava acontecendo, e aí a gente decidiu começar a escrever esse disco, escrever essas canções. E essas músicas do disco novo, Apartamento 41, elas foram compostas todas nesse tempo de pandemia. Então elas trazem muito de como a gente estava atravessando a pandemia e como a pandemia estava atravessando cada um de nós. Você falou para a gente também que vocês fizeram toda a produção, né, desse álbum, desse segundo álbum do Apartamento 41, na pandemia, né? Compuseram as músicas e tal. Como que foi esse trabalho? Porque participam ativamente desse processo de composição, tanto você quanto o Vini, né? Como que vocês faziam aí para se comunicar? Então, cada um estava na sua casa, a gente não se encontrava, então eu criava alguma coisa, subia num drive para ele, mandava pelo WhatsApp, às vezes a gente conversando, mostrava a música para ele, ele ia complementando com outras coisas, e a gente sempre teve muito acesso a estúdio, então a gente acaba, mesmo que meu trabalho como produtor, eu não era o cara que operava as máquinas, eu era mais a produção artística. Então eu não mexia muito no maquinário, no equipamento de gravação. Agora, durante a pandemia, a gente teve que se reinventar, cada um em casa montou seu próprio home studio, né, com a parte de equipamento que tinha, e teve que aprender a gravar. Então eu passava uma parte da música, ele ia na casa dele complementar com outra parte, e assim a gente foi encaminhando. E aí, quando a gente tinha toda a música pronta, eu fazia as programações da bateria no computador para mandar para o nosso camarada Leandro Souza, que ia gravar a bateria no final do disco, que ele tem um estúdio na casa dele. E aí assim já foi caminhando. Um mandava para o outro ia complementando, e no final a gente mandava todo o trabalho para o Leandro e ele ia interpretando aquela bateria que eu tinha criado ali no computador, as referências, para gravar a bateria na casa dele. E foi super legal, né? Eu acompanhei, né? Assisti o show e entre músicas vocês falam um pouquinho desse making off, algumas trocas de áudio, né? Vocês acabaram fazendo um híbrido de apresentação musical e também de colagem, né? Como que vocês chegaram aí
essa metodologia de criação de um show online, né? Vocês apresentaram dia 31 de julho, né? Como vocês chegaram Isso. nessa ideia? Porque o disco saiu dia 11 de junho, né? E aí, em julho, teve o show. E depois que a pandemia, né, chegou, muitas bandas, muitos artistas começaram a fazer lives, começou a colocar live para todo lado. E assim, o pessoal acabou que até se encheu, né? Porque era muita opção. E aí, quando a gente queria fazer a live do disco, né, o show, mostrar para o pessoal, a gente falou, seria muito massa se a gente fizesse algo diferente, né? Algo diferenciado de que apenas a gente abrisse a câmera e estivesse tocando e conversando com as pessoas. Vamos tentar trazer o ouvinte para dentro do universo do Apartamento 41, para entender o que a gente estava passando, o contexto histórico, para entender como a gente criou as músicas, quais eram as nossas interações. Então, a gente fez essas colagens visuais, né? Quem chegou junto para somar foi o Juan Gonzalez, ou Juan Delaz, um artista aqui da cidade também, para fazer essas colagens junto com a gente, para tentar trazer as pessoas para dentro desse universo do Apartamento 41. E agora, esse nome, Apartamento 41, ele significa alguma coisa para vocês? Foi um lugar de isolamento de um de vocês? Fala um pouquinho desse Apartamento 41. Sim, inicialmente o disco ia chamar Casa, né? Porque estava todo mundo dentro das suas casas e tudo mais. E aí, mas a maior parte das produções foram feitas dentro do apartamento do Vini, que é o apartamento 41. E o início da pandemia, eu também estava passando dentro de um apartamento 41, em outro lugar. E aí a gente falou, bom, o disco tem que ser esse nome, apartamento 41. Eu achei super interessante, porque quando eu vi o nome do disco, né, eu não tinha lido, enfim, muita coisa sobre a proposta, mas eu já senti uma sensação de isolamento, só com o nome do álbum, né? Total. Já trouxe essa sensação. E a capa é da artista Day Lopes, aqui de Guarulhos. A gente conheceu ela num dos últimos shows que a gente fez na cidade, no Carna Rock. E aí ela começou a acompanhar a banda, a gente viu o perfil dela que tinha muitas fotografias. E aí quando a gente pensou no disco, e a gente tinha vontade de trabalhar com alguma foto dela, a gente viu uma foto dela que ela mostra da janela da casa, mostra a cidade e é um pôr assim do sol, e aí tá tudo meio vermelho e é aquela sensação de isolamento, e a foto é em retrato, né, assim, na vertical, e aí ela é como se fosse uma porta, e aí o sol se pondo é como se fosse a maçaneta, só que é uma vista de uma janela, só que é a porta, então tem toda essa visão de arte da Day Lopes que foi sensacional para fechar o conceito do disco. E é uma visão que muita gente teve durante todo esse período de não poder sair de casa e ver o mundo através da janela, né? Foi um feeling mundial, né? Foi um sentimento mundial mesmo esse de você assistir o mundo da sua janela. E outra coisa importante, né? Não só você, mas várias pessoas conseguiram produzir cultura, né, enfim, tanto na área da música quanto na literatura, por meio aí dos recursos da Lei Aldir Blanc. Qual que foi, enfim, como que vocês conseguiram se aproveitar dessa lei? O que ela trouxe de importante para vocês, né? Vocês conseguiriam, por exemplo, produzir esse álbum se não fosse essa Lei Aldir Blanc? Qual foi o impacto dela para o trabalho de vocês? Se não tivesse chegado essa lei, esse incentivo, né, a gente não teria feito esse disco, porque é um momento delicado, os artistas têm que fazer show, então a gente, quem tinha algum recurso, estava segurando o máximo, porque não sabia quando que ia voltar, não tem show, então gastar um momento, investir num disco, seria muito pesado para a gente. E aí essa linha de incentivo, né, que é federal, que acabou trazendo recursos para várias cidades e infelizmente chegou em Guarulhos e fez com que vários projetos saíssem da gaveta, e por isso que é tão importante uma lei de incentivo
cultural que traga esse fomento para que tantos artistas possam tirar esse material da gaveta e fazer funcionar. E através da Lei Aldir Blanc, né, desse edital, a gente não trouxe só o disco, a gente trouxe o disco, o clipe, a gente trouxe 3 programas, um programa no YouTube chamado Carbônica Apresenta, onde a gente mostra para os nossos espectadores os outros artistas que estão aos nossos lados. Então a gente apresenta para eles artistas do teatro, artistas do cinema, artistas da música também, colagistas. A gente quer trazer para que as pessoas conheçam também esses outros artistas que estão ao nosso redor, que muita gente está trocando ideias, a gente troca arte, como a gente tem o coletivo Projeto Clã, a gente troca com muitos artistas, né? Então acaba que o Carbônica tem muita influência de outras linguagens. Então a gente queria trazer um pouco desses artistas que nos influenciam para a gente apresentar no Carbônica Apresenta. Também a gente lançou um outro programa pelo YouTube chamado Ideia Carbônica. Pelo mais de 10 anos de estrada que a gente acabou experienciando muitas coisas, como assessoria de imprensa, como vender o show, como circular pelo país. E a gente queria compartilhar essas boas ideias e essas coisas que a gente aprendeu na estrada com os artistas novos. Então, a gente criou um programa chamado Ideia Carbônica, porque a gente acredita que boas ideias elas têm que ser compartilhadas. Então, a gente escolhe um assunto, elenca um assunto que pode ajudar um novo artista. E aí a gente traz um especialista dessa área, alguém que já trabalha nessa área, para compartilhar suas experiências, suas vivências nesse assunto. Então, primeiro a gente trouxe o Renato Pascoal, que trabalha com audiovisual, para dar dicas. A gente vai lançar logo mais um programa com a Bia Mazei, para falar sobre assessoria de imprensa, release e tal. E assim vai. É o programa Ideia Carbônica, também está no nosso YouTube. E a gente também lançou um outro programa que é chamado Carbonicast. Esse é um podcast. Esse está no Spotify, que a gente entrevista outros artistas da música que nos influenciam. Super então, legal. E a gente muita coisa, né? Foi bem produtivo esse período. Bom, a gente vai continuar falando, claro, sobre o Projeto Clã, falando um pouquinho mais sobre falar sobre a Carbônica mesmo, como que a Carbônica nasceu, mas tudo isso no segundo bloco. Você que está acompanhando o programa, a gente volta já. De volta com Ponto de Vista, eu entrevisto o vocalista e guitarrista da banda Carbônica, Will Carbônica. Ele também é o idealizador do Projeto Clã. Will, a gente terminou, né, o primeiro bloco, você estava falando um pouco do Projeto Clã e estava falando da integração das bandas, mas eu queria também falar do nascimento da Carbônica, que foi praticamente junto, né, com o Projeto Clã em 2007. Conta pra gente como que foi a formação da banda. Eu já tocava com o Vini e com o Marcelo em outras bandas. Aí, em 2007, a gente resolveu criar uma banda para cantar rock em português, rock puro e sem gelo em português. E a gente queria trabalhar já desde o início com música autoral. E a gente já sabia que para trabalhar autoral, começar partindo da cidade de Guarulhos, a gente ia ter alguns desafios muito grandes, porque a gente não tinha bares que tocavam música autoral lá em 2007. A gente entregava material nos teatros e não tinha espaço para os artistas se apresentarem. Então, paralelo com o nascimento do Carbônica, a gente já pensou, olha, a gente vai ter que se juntar com outras bandas para criar um movimento em que um ajuda o outro para criar espaço para as bandas. Então, já nasceu junto, o Carbônica junto com o coletivo Projeto Clã. A gente já chamou outros artistas que a gente já conhecia e que eram do corre e montou esse coletivo de artistas que inicialmente eram bandas de rock, mas depois foi entrando outras linguagens e virou uma produtora cultural com vários artistas de várias linguagens juntos. Super legal. O Projeto Clã é Círculo Livre de Amigos Músicos, né? Nasceu coletivaço, né? Com relação ao Carbônica, eu queria que você comentasse o nome, de onde que surgiu essa ideia, né, de nomear a banda como Carbônica, o que isso significa para vocês? Nós somos
uns artistas que trabalham, a gente circula muito pela essa grande metrópole, né? Guarulhos, São Paulo, essa macro-região caótica e carbônica, né? A gente queria um nome que tivesse muito a ver com a gente, com essa vivência, com essa experiência aqui sobre o que a gente retrata. Nas nossas músicas, a gente sempre coloca muitos samplers da cidade. Então, a gente traz sons da cidade para dentro das músicas. Então, nas músicas, vamos ver barulho de carro, barulho de avião, buzinas. A gente traz essas influências de samplers dentro das músicas. Então, a gente queria uma música, um nome que fosse metropolitano e que, ao mesmo tempo, fosse inflamável. A gente quer fazer uma música que seja quente, sabe? Então, por isso que vem o Carbônica. Além da sua atuação como músico, né, porque a gente passou por esse período de pandemia em que parou tudo, você tem alguma outra atividade também que te gere recursos aí? Sim, sim. Eu também sou formado em tecnologia. Ah, E aí, nesse momento, sem shows, eu tenho trabalhado bastante com tecnologia, remotamente certo. de casa. Isso gera uma segurança para pagar os boletos nesse momento. É claro, né? Tem o trabalho e também tem o trabalho prazer, né? Que é produzir Exatamente. música. Que é muito trabalho mesmo. E você acaba utilizando todo esse seu conhecimento de tecnologia também na própria produção, né, dos EPs. Total, total. Eu comecei a trabalhar com ilustrações e com designer para fazer as capas do Carbônica lá no começo e tal, fazer os cartazes e tudo mais. E aí depois eu fui estudando, né, tecnologia, estudando todos os aplicativos. E aí agora eu faço trabalho para outros artistas também. Pô, legal. E agora você também, eu achei interessante, né, pensando na formação da banda, né, você e o Will, vocês, enfim, fazem as composições, então vocês são a essência da banda, mas o guitarrista sempre muda, né? Vocês já tiveram 3 guitarristas e vai mudando de acordo com o projeto. Por que vocês decidiram fazer dessa flexibilidade com a banda? O que a gente muda é o baterista. Assim. Desculpa, é o Eu e o baterista, Vini, desculpa. isso. Eu e o Vini toca baixo, toca guitarra. Aí quando a gente montou a banda, era o meu irmão, ele tocava bateria, e aí nos 2 primeiros anos ele resolveu mudar para o sul do país, e aí para ficar vindo para os shows não estava dando muito certo. E aí a gente decidiu que eu mesmo criava as baterias nas produções, pré-produções, e chamava sempre um baterista para nos acompanhar nos shows ou nas gravações dos discos. Então como a gente sempre trabalha com outros artistas e acompanha outros músicos, a gente sempre tem um parceiro fazendo os shows nossos. A gente já teve o Jimmy Carbônica, já teve o Leandro Souza, depois o Leandro foi morar no litoral, veio o Alex Machado, agora o Leandro Souza voltou nesse disco, e assim vai. Isso dá aquela sensação de movimento, mesmo de você estar ali sempre mudando alguma coisa na banda, né? Também desse frescor, né? Uma bateria nova Sim, também agrega um som diferente, né? total. Sempre chega uma nova influência e a gente acaba se renovando, né? Nesse disco novo, a gente tem uma música que é sem bateria, a gente trouxe beats. A gente chamou o Denis Ragonha, que é um artista de 16 anos da cidade de Guarulhos. Ele fez os beats e a gente fez a música em cima. Então já tem esse frescor e essa conexão com os novos artistas da cidade. Poxa, que legal. E falando dos novos artistas, né? Você já passou aí pelo nascimento do projeto Clã. Vocês que são da cena independente, né? É muito importante vocês estarem unidos para poder, enfim, produzir disco, fazer a divulgação do trabalho de vocês juntos, né? Isso faz toda a diferença, né? Total, é fundamental. Assim, por ser independente, é que a gente depende muito um do outro, né? E se a gente não se ajudar, se a gente não fizer nós na unha, ninguém vai fazer pra gente. A gente só tem 2 escolhas, ou sentar e chorar e falar que não tem espaço, ou arregaçar as mangas e fazer. E fazer coletivamente com outros irmãos e irmãs que estão no mesmo corre é muito mais fácil de fazer acontecer. E sobre esse aspecto, né, o mundo digital, as novas tecnologias, isso acabou beneficiando, né, músicos de uma maneira geral, porque você não depende de uma grande produtora para poder produzir, enfim, divulgar a música, né? Exatamente. Como no começo da banda a gente não tinha um disco e a gente não tinha uma gravadora,
a gente sentiu necessidade de criar o próprio selo. E a gente criou o selo musical chamado Clã Discos. A gente também tinha um espaço cultural chamado Casa Clã. Lá a gente montou um estúdio e a gente produzia os nossos discos lá dentro, lançado pelo selo, e a gente começou a lançar outros artistas da cidade para começar a incentivar esses artistas que começassem a circular pela cidade e circular pelo país. Aí a gente lançou João Perreco e Alambiques, As Despejadas, assim, vários artistas que começou pelo selo Clã Discos. Você também toca guitarra para o João Perreco e Alambiques, né? Sim, a gente produziu o primeiro disco, né? Eu assinei essa produção e eu gravei a guitarra. E aí, quando foi para a estrada fazer shows, o João falou assim: você já vai ficar na guitarra, né? Eu falei, aí eu tô até hoje. E vocês também, no Projeto Clã, vocês têm um trabalho super interessante, que você comentou tanto agora no Carbônica Apresenta, mas também com a revista Clã, vocês fazem a divulgação de artistas de Guarulhos, não só artistas da área da música, né, mas de outras áreas também, né? Sim, essa revista Clã, que a gente criou em 2012, foi muito massa, foi através do Fucultura, né, edital aqui da cidade, e a gente levantou a história de artistas do rock de Guarulhos que fizeram história desde os anos 50, 60, 70, 80, 90. Assim. Se ninguém contar a história desses artistas, eles vão ficar esquecidos, né, escondidos, e a gente precisa apresentar esses artistas para as novas gerações. Então a gente foi pesquisar, a gente chegou até na banda Os Versáteis, que nos anos 60 gravaram o primeiro disco do Tom Zé, o Grande Liquidação. E são artistas aqui da cidade de Guarulhos, sabe? E se a gente não falar sobre eles, vai cair no esquecimento. Então, essa revista, ela retrata a história de artistas da cidade desde os anos 60 até os dias atuais. Ou seja, muito mais do que dar visibilidade para o pessoal, é um registro histórico que vocês fazem, né? Exatamente. E o Carbônica é exatamente conectado com isso. Assim. A gente não é... Quando a gente fala que a gente tem que ser do corre, não é só uma narrativa que a gente vê na internet. Não, você tem que correr, você tem que fazer. A gente, quem vê o que a gente faz mesmo, vai saber que a gente está arregaçando as mangas há muito tempo, fazendo acontecer pela cidade, pelo nosso trabalho e pela cultura. Bom, agora a gente está aos pouquinhos, né, entrando numa situação com a vacinação avançando, agora uma maior flexibilização. Guarulhos já permite que haja show sentado, que é meio difícil para o rock, mas enfim, né, é um primeiro passo. Vocês já têm planos assim de quando pretendem voltar a fazer show, se reunir, enfim, ter algum tipo de ação cultural assim mais presencial? Já dá para fazer algum plano já? Nós, com Carbônica, não temos planos. A gente quer, quando tiver todo mundo vacinado, a curva de mortalidade estiver zerada, sabe? A gente está esperando esse momento. Quando tiver realmente bom e tranquilo. A gente tem muita preocupação com a nossa responsabilidade de fazer aglomerar pessoas, sabe, né? Mesmo que seja, agora tem todas as medidas, a gente ainda não está seguro. Então, a gente quer quando realmente seja curva de mortalidade, internações muito baixa, e que a gente vê que tem uma segurança para quem vai nos ver nos shows, aí sim a gente volta. Enquanto isso, a gente não tem essa previsão, infelizmente. Mas vamos torcer para isso, né? Para a gente conseguir controlar essa pandemia. E as pessoas, né? A gente está vivendo essa pandemia, a gente continua ainda bastante em casa. E como que a gente pode acessar o Apartamento 41, esse álbum incrível que vocês fizeram e desenvolveram? Como que faz? O disco está em todas as plataformas de música digitais, assim, o acesso é gratuito, né? No YouTube, no Spotify, para quem não é assinante, né? Você vai ter um comercial ou outro, mas também está em todas as plataformas digitais de música. Spotify, Deezer, YouTube, Apple, todas as plataformas. O nosso YouTube é Carbônica, youtube.com/Carbônica. No Spotify é só procurar como Carbônica, vocês vão achar todo o material. A gente também tem um site, que é o carbonica.com.br. A gente também está no Instagram, que é Carbônica Oficial, instagram.com/Carbônica Oficial. E a gente também tem um clube inflamável no WhatsApp. As pessoas que acabam conhecendo a banda, a gente tem esse clube que a gente manda todas as nossas criações, o que a gente está fazendo, a gente só manda material da banda
novidades, assim, é um clube para a gente trazer as pessoas bem para próximo, para acompanhar nosso dia a dia, o que a gente está criando, coisas que a gente não coloca na plataforma, a gente mostra para esses clientes que estão mais próximos. Só entrar em contato com a gente que a gente desenrola. Legal. A gente vai se despedir agora, né, do público, porque infelizmente o programa chegou ao fim, mas a gente vai deixar esse público com uma canção chamada Quanto Vale. Eu queria que essa despedida partisse de você explicando a situação em que você fez essa música e a gente passa direto dessa sua explicação para o final do programa. Eu aproveito para me despedir do público. Vocês vão ficar agora com Eu Carbônica e com Quanto Vale. Valeu. Essa música foi composta durante um momento de pandemia e eu acabei pegando também o Covid. Então eu estava isolado dentro do meu quarto, dentro da minha própria casa. E aí eu estava me questionando sobre quanto vale a minha vida, sabe? Quanto vale esse momento? Quanto vale algumas coisas que a gente não viveu? E aí a gente criou essa música chamada Quanto Vale, que vocês vão ouvir agora no programa e também tem lá no Spotify, lá no YouTube. Se inscrevam, sigam-nos e é isso. Um beijão a todos. Gratidão. Quanto vale tua palavra e o asfalto onde piso, o arroz, o gás e a carne, a gasolina? Quanto vale seu sentimento e uma noite de amor? A verdade tem prazo de validade. Tente não ser otário, a sua vida vale sempre muito mais.